Fica Zubeldia ou fora Zubeldia? Esse é o assunto da vez, né, na torcida do São Paulo, por conta dos resultados nesse começo de ano, do futebol praticado. E eu vou dar minha opinião nesse vídeo. Pra mim, em relação à base no modo geral, Rian Francisco eu vou falar. Cara, eu não entendo, por exemplo, me incomoda, um ponto que me incomoda. E muita gente fala, você é passapano do Zubeldia. Eu não sou, cara, não sou passapano. Pra mim, tem críticas e tem muitos pontos assim que eu gosto também. A gente vai falar sobre isso no vídeo. Rian, quero ver mais o Rian em campo. Aí o Zubeldia fala, não, tem que ter um processo de calma. Quanto mais falar do Rian, mais vai pressão. Cara, não é o Zubeldia. Você tem que usar o moleque. Hoje em dia tá cada vez mais raro o jogador ficar no Brasil depois dos 18 anos, quando é um bom jogador. O Rian é um bom jogador, melhor jogador da Copinha, personalidade, chegou no profissional já fazendo gol. Cara, você quer que o torcedor São Paulino assista ele em campo quando? Quando ele for embora? Não, cara, você tem que usar ele pra ele ser testado no Campeonato Paulista. Isso me parece tão óbvio que eu não entendo a cabeça do treinador de não colocar o moleque pra jogar. Ah, mas tem o André Silva, que é o reserva imediato do Caleri? Claro, põe os dois pra jogar juntos. Dá oportunidade pro Rian um dia num time titular junto com o Caleri, talvez. Dá uma oportunidade pro moleque, o torcedor quer ver. Ah, mas o torcedor não é treinador, o torcedor... Cara, e daí o torcedor... É importante também, no começo de temporada, você ter uma relação legal com o torcedor. No sentido de, animar o torcedor, claro. Não ver mais do mesmo. E além de animar o torcedor, não é um moleque qualquer, esse moleque é... Não. Bem na Copinha, bem nos jogos que entrou agora no profissional. Nunca teve uma oportunidade como titular no profissional. Dá uma chance pro moleque. O torcedor quer ver, o torcedor tá animado. Hoje em dia tá cada vez mais difícil o moleque ficar com 18 anos aqui no Brasil. Cara, se não der oportunidade agora, não vai ter oportunidade de jogar com a camiseta de São Paulo. E um bom jogador. Esse é o primeiro. Outro ponto negativo, pra mim é insistência em erro, assim, no modo geral, assim. Cara, quando, por exemplo, um jogo São Paulo com a mais... Chuveirinho. Incomoda o torcedor também. O torcedor quer ver ali uma variação tática durante o jogo, uma mudança ali. Quer ver uma peça nova ali sendo testada, que não está sendo tão comum ver com o Zubeldia. O torcedor fica incomodado. Eu concentro minha crítica ao trabalho do Zubeldia nesses dois pontos. Só que aí chegam uns pontos positivos, claro. E por isso que eu sou Fica Zubeldia, já dando um spoiler da minha opinião aqui, tá? Bora lá. Primeiro, o Zubeldia chegou em abril do ano passado. O Zubeldia, no ano passado, conseguiu ir longe nas Copas, só foi eliminado contra o Botafogo por conta daquele pênalti ali que o São Paulo perdeu no jogo com o Lucas e o gol perdido do Caleri, que aí são acontecimentos, acontece do jogo, o futebol tá ali pra isso, claro. Mas fez um baita segundo tempo pra ter passado, perdeu nos pênaltis pro Botafogo, então, cara, essa classificação eu não consigo, culpa do treinador. Não, cara, não entro nessa, tá bom? Foi bem na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro também um G6. Algo que é raro pro São Paulo, tá? O São Paulo sempre que vai bem em Copa vai mal em Libertadores, vai mal no Brasileiro. Normalmente vinha sendo assim. E aí naquele final de Brasileiro também, vamos falar a grande verdade, São Paulo largou. Não o treinador, mas eu senti que alguns jogadores largaram. A vontade não era mais a mesma, não tinha mais nada que disputar, já estava garantido na Libertadores, então largaram. Esse é um ponto positivo, tá? Segundo ponto positivo, gosto do perfil do Zubeldia. Esse cara enérgico, esse cara que fica ali na beira do campo, brigando com o time, eu gosto disso, tá? Eu gosto disso. Terceiro ponto positivo, cara, o São Paulo nos jogos que teve que jogar bola, testes, só foi mal contra o Santos, se a gente for parar pra pensar. Contra o Corinthians com o time titular, fez um baita no segundo tempo, jogou muito bem. Mas o São Paulo depende muito dos jogadores de qualidade. Qual time no mundo? O Barcelona dependia do Messi. O Corinthians depende do Garro, do Depay, do Yuri Alberto. O São Paulo depende do Lucas, do Oscar, do Caleri, no ataque que seja, mas depende dos jogadores, dos craques, das estrelas. Isso em qualquer clube do mundo assim. O Palmeiras depende do Veiga, do Estevão. O São Paulo é muito dependente da qualidade individual. Se é assim, manda embora e faz um time... Não existe esse papo. Minha opinião. Ponto positivo também do Zubeldia, São Paulo fez jogos legais contra o Mirassol, ali um resultado legal, contra o Corinthians também. Outro ponto. Eu sou contra a troca de técnico no começo de temporada, tá bom? Ano passado com o Carpini foi uma situação atípica, que o São Paulo foi eliminado no Paulista. Eu tô gravando esse vídeo na fase de grupo do Paulista, que é começo, cara. O cara acabou de começar a temporada. O cara tá tendo que mesclar o time porque é uma temporada atípica, que o campeonato começou no comecinho de janeiro. Então como vai derrubar o cara agora, trazer outro cara pra começar o trabalho? Sou totalmente contra. Aí se for eliminado por Novo Horizontino na próxima fase, a pressão aumenta, claro, a pressão aumenta. Mas por enquanto, cara, quem pede a cabeça do cara, eu não entendo, entendeu? Não concordo. O São Paulo nos últimos 4 anos tem uma tabela igualzinha como de temporada praticamente. É muito parecido, até saldo de gols é parecido. Então mostra que pra mim o problema nesse início de temporada não é o treinador, tá? Não é o treinador. E o último ponto que eu gosto do Zubeldia é que ele é um cara querido, nitidamente é um cara querido por grande parte do elenco, tá?
tem que dar mais oportunidade para uma molecada, tem, claro, só que é um cara querido por grande parte do elenco. É um cara que, para mim, tá, não podemos esquecer os erros da gestão, no modo geral, e culpar só o treinador, não pode. Então é isso que eu penso sobre o trabalho do Zubeldia.